Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amados, vamos abrir nossa Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 11. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o 11. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos vivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Amém? Amém. Que o Senhor, Ele possa ministrar o nosso coração, que o Senhor possa me conceder a graça de completar essa palavra, e que em nome de Jesus nós sejamos ministrados de uma forma especial nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, nesses dias em que eu estive no repouso forçado, foi muito interessante que o servo de Deus, enquanto ele descansa, ele carrega pedras. E foram muitas situações vividas e partilhadas por algumas pessoas, atravessando grandes vales e grandes desertos. E de repente as pessoas diziam assim: olha, você não pode atender, você não tem condição de atender. Eu digo: o que é que eu faço com uma pessoa que entra casa dentro, desesperada, chorando, no desespero só, passando por momentos extremamente difíceis? Não tem o que fazer, tem que atender, tem que ouvir. Muitas vezes você ouve mais do que fala, até porque eu nem podia falar, a fala saía cortada. Mas no meio disso tudo, mais uma vez, o Senhor ratifica no nosso coração que esses desertos, esses estreitos pelos quais nós passamos, têm um propósito da parte dele.
E a gente descobre que o povo de Deus pode passar por abatimentos. O povo de Deus pode sim ficar abatido, mas derrotado jamais. Vamos atravessar ainda outros tantos desertos, mas eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite para o fato de que o apóstolo Paulo, ele escreveu essas duas epístolas à igreja de Corinto por várias razões, mas eu gostaria de destacar apenas uma delas, que foi exatamente para consolar e encorajar aquelas pessoas que estavam abatidas, que estavam passando por momentos de extrema dificuldade. É tanto que a palavra-chave desta segunda epístola, na verdade, são duas palavras: consolar e encorajar. E essa epístola, ela é considerada a mais autobiográfica das epístolas paulinas. O texto traz as palavras de ações de graças e de conforto aos irmãos que atravessavam dificuldades. Paulo escreve àqueles irmãos partilhando com eles da sua própria experiência vivida na Ásia. E nós temos a tendência de achar que os servos de Deus, sobretudo aqueles que têm um compromisso visível com a palavra do Senhor, que esses servos, eles não passam por dificuldades. Nós temos uma tendência humana, sobretudo uma tendência que vem sendo infiltrada dentro das igrejas por aqueles que insistem em apregoar um evangelho sem cruz, um evangelho que nega o sofrimento, foge do sofrimento, mas a gente vê na prática que as coisas são muito diferentes. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos homens como Jó, Davi, Jeremias, Isaías, os profetas todos e o próprio apóstolo Paulo como um grande exemplo, ou grandes exemplos daquilo que tem vivido o povo de Deus. Qual o segredo da vitória, tanto do apóstolo Paulo, como de todos aqueles outros sofredores da palavra de Deus? Só tem uma resposta: o segredo é Deus. Focar em Deus, olhar para Ele, depender dEle, clamar por Ele, descansar nele, se refugiar nele. A todas as pessoas que me procuraram nesses dias, eu disse praticamente a mesma coisa. Eram situações diferentes, cenários diferentes, coisas vividas de uma maneira diferente, mas todas essas coisas traziam para essas pessoas grande sofrimento, grande angústia de alma. E eu disse a elas: olha, isso vai passar, mas foque no Cristo, olhe para Ele, agarre-se a Ele com toda a força do seu coração. E nós descobrimos que o desânimo, o abatimento, ele não faz acepção de pessoas. Crente ou descrente, velho, moço, homem, mulher, rico ou pobre, todos nós estamos sujeitos a atravessar esses vales. E é louco quem diz o contrário, é mentiroso quem diz o contrário. Paulo não nega seus sentimentos, e eu creio que Deus também não quer que nós neguemos as nossas emoções. No capítulo 7 dessa mesma epístola, Paulo diz: em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. O Senhor deseja que no meio dessas agonias, dessas lutas pelas quais passamos, o Senhor deseja que nós sejamos extremamente sinceros nas nossas orações. O Senhor deseja que o nosso coração seja rasgado na sua presença. Certa vez eu li, eu acho que eu já comentei com a igreja,
eu li a respeito de um grande pregador chamado Charles Spurgeon. E esse homem de Deus, certa vez, no meio de um sermão, ele disse: passo por depressões do espírito tão assustadoras que peço a Deus que vocês jamais experimentem tais estados de infelicidade. Nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. O próprio Paulo diz no contexto que a natureza da tribulação vivida, ele desesperou da própria vida, ele sentiu vontade de morrer. Quantos servos e servas de Deus atravessam momentos de tamanha dificuldade que pedem para si a morte? Eu conheço um monte deles. Muitas vezes esses homens e mulheres de Deus, olha, se o Senhor tirasse a minha vida hoje, seria bênção. Alivia o sofrimento, alivia o fardo, fecha o fôlego da vida. Nós ouvimos essas orações da boca de servos de Deus comprometidos com o Senhor. Nós ouvimos da boca do próprio apóstolo Paulo: olha, a natureza da tribulação foi tanta que eu desesperei da própria vida. O Senhor não descarta nenhum de nós. E quando os estreitos se tornam absolutamente intransponíveis, a hora de Deus é chegada. A hora do poder da fé se manifestar. Olha, querido, por isso Paulo recorre às ações de graças e procura trazer à memória o que lhe pode dar ânimo e esperança. E é precisamente no momento do estreito que precisamos aprender a nos aquietar e nos refugiar em Deus. Só Ele preenche o vazio. Olha, há momentos em que nós olhamos para todos os lados, parece que está tudo absolutamente fechado, mas deixa eu lhe contar um segredo. Nós ouvimos queixas essa semana de pessoas que diziam assim: olha, Deus esqueceu de mim. Deus não tem ouvido as minhas orações. E eu quero dizer a você, isso é impossível. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus real. O Senhor está ouvindo as suas orações, os seus clamores. O Senhor envia anjos para aparar as suas lágrimas. É isso que Ele faz. E nenhuma lágrima sua cairá por terra. E as respostas, elas estão vindo em nome de Jesus. Amém. Se você tiver olhos espirituais para ver, se você tiver ouvidos espirituais para ouvir, você já vai poder ouvir os passos de Jesus na sua direção, trazendo a resposta que você tanto precisa para essa situação. Os lares têm sido assolados, os filhos têm sido fustigados. Mas eu quero dizer, o Senhor é Deus, soberano, tremendo, poderoso, e é aquele que tem o controle soberano de todas as coisas. E a sua vitória, meu irmão e minha irmã, ela está a caminho. Aquilo que o adversário está tentando fazer na sua casa, na sua vida, ele levantou para cair. Ele será envergonhado em nome de Jesus. Se há algo a ser dito nesse momento aos que atravessam estreitos e se acham desanimados, é: não perca Deus de vista. Para encontrar ânimo em Deus em meio às tribulações, Paulo chama a atenção para os seus leitores para 3 fatos que eles deveriam lembrar. Primeira coisa que nós precisamos lembrar no meio dos vales: lembrar do que Deus é para nós. O que é que Deus é para você? Ele começa a sua carta com uma atitude adoradora diante de Deus. Note que todas as pessoas que receberam grandes
respostas de Deus, grandes curas, grandes intervenções. Essas pessoas tinham uma característica comum: elas eram adoradoras. Elas se prostravam diante de Deus. Se Paulo não podia louvar ao Senhor por causa das circunstâncias, mas ele podia louvar o Senhor por tudo que o Senhor é. O Senhor é aquele que está absolutamente no controle soberano de todas as coisas. Queridos, o louvor, ele é tão transformador quanto a oração. Amém? Amém. O Senhor é aquele que vai à sua frente como um poderoso guerreiro. E eu queria que você louvasse o Senhor mesmo no estreito. Louve porque Ele é Deus. Louve porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louve porque Ele é o Deus das misericórdias. Ele é o Deus de todas as respostas e todas as possibilidades. Louve porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o consolo presente na nossa tribulação. Louve porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Mesmo que você não esteja vendo nada, louve o Senhor. As grandes vitórias concedidas pelo Senhor a essa serva foi no meio de louvores, em estreitos absolutamente impossíveis de serem vividos por um ser humano. E esses louvores, eles brotavam do coração em meio às lágrimas, e eu vi a glória de Deus descer em cada uma daquelas situações, e continuo vendo, mesmo nos dias de hoje, a glória do Senhor descer neste lugar, na vida de muitos. O que Ele fez por nós? Deus permite que nós atravessemos esses desertos. É a segunda coisa que nós precisamos lembrar: aquilo que Deus fez por nós. Paulo sentia-se cercado de circunstâncias difíceis e só lhe restava olhar para o alto, para o sublime, para o eterno, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Como eu disse no início, a situação vivida fez com que ele desesperasse da própria vida. Por que ele não fez uma bobagem? Por que ele não se matou? Porque o Senhor estava presente. Porque ele sabia em quem cria. Será que nós sabemos em quem cremos? Olha, queridos, Deus quer que confiemos nele, não em nossos dons e habilidades. Tem 2 textos da palavra que eu juntei, esses 2 textos, e trouxe para vocês nessa noite. Isaías 41, de 10 a 13, junto com o Salmo 75, versículos 6 e 7, diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás e não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nos sentimos seguros, autossuficientes, achando que não precisamos de nada nem de ninguém, e somos capazes de enfrentar o inimigo, é que nós sofremos os piores ataques. Vitória de crente, batalha de crente, ele vence de joelhos, é de joelhos dobrados, é na certeza absoluta que nós temos um Deus que é vivo, cuja palavra é viva e eficaz.
e cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Paulo, ainda no capítulo 12 desse mesmo livro, ele diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esperar e confiar em Deus não significa cruzar os braços e esperar que o Senhor faça tudo. Podemos ter certeza que Paulo orou, estudou as Escrituras, consultou seus colaboradores e creu na obra de Deus para a qual fora chamado. Deus nos livra das tribulações de um jeito ou de outro. Em terceiro lugar, nós precisamos lembrar do que Deus pode e faz por meio de nós, apesar de nós. Um dos motivos de passarmos por tribulações é para nos tornarmos canais de bênção, para encorajar outros irmãos que passam pelo mesmo vale. Se você está experimentando uma dificuldade na sua vida, creia que essa dificuldade tem um propósito, e um desses propósitos é para que você possa ministrar lá na frente com autoridade aqueles que passam pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade. Paulo tinha um espinho na carne, tipo de sofrimento que nenhum teólogo consegue um consenso do que seria realmente esse espinho na carne. Tipo de sofrimento, a gente sabe que era. O que sabemos é que ele experimentou a graça fortalecedora de Deus e compartilhou esse encorajamento conosco. Não importa a natureza da tribulação e da nossa provação, a graça sustentadora de Deus nos basta. O sofrimento pode nos ajudar a ministrar a outros com autoridade, imprime a nós autenticidade ao nosso testemunho para aqueles que estão passando pelas mesmas coisas. O que esse assunto nos ensina hoje? O que esse texto de Paulo, tão conhecido, nos ensina hoje? Em primeiro lugar, quando as tempestades da vida nos assolam, a primeira coisa que devemos fazer é tirarmos os olhos de nós mesmos e do problema e colocá-los em Deus. Segunda coisa, nada em nossa vida é acidental. Tudo que nos sucede é um propósito de Deus e tem um fim proveitoso, quer nesta vida ou na eternidade. Terceiro lugar, experimentamos o consolo de Deus na tribulação para sermos canais de consolação para muitos. Deus hoje quer encorajar você a ser esse canal. Amém? Amém. E finalmente, quando as tribulações aparecerem, fixe seu olhar em 3 direções. Primeiro, naquilo que Deus é, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele pode fazer por nós, através de nós. Que o Senhor possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos outros. Pastor